Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa sexta live de quarta-feira. Essa live que a gente faz e tem uma duração por volta de 30 a 40 minutos e hoje eu vou te explicar exatamente como tudo funciona caso tu tenha chegado aqui de paraquedas. Já vejo que tem gente no bate-papo falando aí. Bom dia, Adriano. Caso tu tenha chegado aqui e caiu de paraquedas nessa nossa live, como que funciona? Toda quarta-feira às 5h57 e toda sexta-feira às 11 horas da manhã eu dou uma aula ao vivo sobre finanças pessoais e investimentos e dentro disso não é só coisa técnica, não é só ferramenta, também tem mentalidade. Inclusive a partir de hoje, dessa quarta-feira, as aulas de quarta vão ser mais dedicadas a gente trabalhar a nossa mentalidade financeira. E as aulas de sexta é justamente o nosso quadro Mão na Massa, onde a gente coloca com certeza a mão na massa e eu ensino alguma coisa, algo prático, alguma ferramenta, alguma técnica para tu investir melhor o teu dinheiro, certo? Então, orientações para o início dessa nossa aula ao vivo. Se tu decidiu acordar antes das 6 horas da manhã, tu tá aqui, 5h57, a galera tá aqui, ó. Bom dia, Rodinei, Suelen. Se tu tomou essa decisão de acordar cedo para te desenvolver, tira as distrações, pega o celular, coloca no modo avião, pega o teu computador, tira todas as notificações, tira a notificação do celular, concentra aqui comigo que isso vai durar de 30 a 40 minutos e vai te ajudar muito, porque sem hábitos a gente não consegue nada na vida. Sem hábitos a gente não consegue realmente nada na vida, seja enriquecer, seja ter uma boa saúde, seja a gente fazer aquilo que realmente mais gosta, a gente não consegue progredir, evoluir em nenhuma área da vida se não tem bons hábitos instalados, porque não adianta eu ter hábito. Tem que ser hábitos que me levam exatamente para onde eu quero chegar. O que a gente muitas vezes não consegue discernir é essa questão do controle do hábito. Isso porque tem um livro que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ele fala exatamente um dado que chega a ser assustador. Cerca de 5% das nossas ações durante o dia são intencionais. 95% das nossas ações são hábitos. Hábitos que muitas vezes a gente nem enxerga que tem. Por exemplo, pensa agora contigo, como que tu toma banho? Quando tu vai tomar banho, tu pensa no caminho que tu vai percorrer com sabonete, por exemplo? Não, isso é um hábito instalado. Quando tu vai lavar a louça, tu pensa exatamente no que tu pega primeiro, se tu pega os talheres, se tu pega os pratos. A gente não pensa nisso, são hábitos instalados. A gente já fez isso várias vezes e faz com o tempo e na verdade os hábitos governam a nossa vida e não a gente governa os nossos hábitos. Na maioria dos casos. Então, no momento que eu trago isso para a luz, eu dou clareza para isso, eu realmente consigo desinstalar esses hábitos ruins e instalar hábitos bons que me levam mais adiante. Porque eu sei que 95% das minhas atitudes, do que eu faço no meu dia a dia, vai continuar sendo hábito. O que eu vou mudar é a qualidade desse hábito. E ter hábitos, ter esses comportamentos automáticos, isso é bom. Porque isso poupa energia, né? Imagina se a gente tivesse que gastar energia para pensar em tudo, exatamente tudo que tem que fazer. A gente não teria energia suficiente, teria que dormir muito mais. Então ter hábitos é algo bom, mas tem que ter os hábitos certos. E basicamente o que é um hábito, né? O que será que é um hábito? Um hábito, na minha visão, nada mais é do que um mecanismo de controle. Mecanismo de controle e comando. Por que isso? Porque quando eu instalo um hábito, eu quero ter um determinado comportamento, que talvez eu não consiga ter esse comportamento de maneira totalmente racional, ou seja, todo dia eu vou ir na academia. Talvez vai ter um dia que vai estar frio, vai ter um dia que eu estou meio cansado e não vou querer ir. Mas se eu tenho o hábito instalado, a partir do momento que eu criei ele, esse hábito é que vai mandar exatamente o que eu vou fazer. Primeiro eu instalo o hábito. Eu instalo o hábito de ir na academia todo dia, de segunda a segunda. Depois, os dias que eu estiver mais cansado, meio para baixo, não querendo tanto ir, o meu hábito vai me relembrar, tu tem que fazer o que tem que ser feito, para de mimimi e vai embora para academia, vai logo. Então é um mecanismo de controle. Quando eu instalo um hábito de forma intencional, eu consigo fazer tudo aquilo que eu quero. Por mais que os mimimizinhos da vida encontrem a gente fique meio abalado e não queira ir na academia, por exemplo. Então a gente consegue realmente ter o comando da nossa vida e ter o controle da nossa vida. E não adianta, se eu quero chegar onde poucas pessoas chegam, eu tenho que ter bons hábitos instalados. E por que a maioria das pessoas não consegue ter hábitos definidos, né? Se a gente for pensar no campo de metas, apenas 2% da população mundial tem metas. Imagina hábito.
Quanto será que tem de hábito? É menos ainda. Por quê? Porque na minha visão, por que as pessoas não têm hábitos? Primeiro, porque elas não sabem exatamente o que elas querem. Por que eu vou instalar um hábito? Por que eu vou instalar um hábito se eu não sei exatamente o que eu quero? Isso não vai ser forte, isso não vai ser duradouro. Eu não vou conseguir ter a disciplina de manter a consistência com esse hábito. Eu vou fazer uma academia 1 mês, 2 meses e vou parar. Porque eu não sei onde eu quero chegar. Eu não tenho um propósito, eu não tenho metas bem definidas. Quando eu tenho um propósito, quando eu tenho metas bem definidas, eu sei exatamente onde eu quero chegar, quando eu quero chegar, o que eu vou precisar fazer para isso. E aí eu separo minhas atividades em tarefas e separo, além de tarefas, eu separo minhas atividades em hábitos e rotinas. Por quê? Tarefas são aquelas atividades que eu vou conseguir começar e elas terminam. Logo ali elas terminam, são tarefas rápidas. Mas existem algumas tarefas que para eu cumprir minhas metas, meus objetivos, elas não terminam nunca. Eu vou mostrar para vocês que alguns dos 5 hábitos indispensáveis para acessar a Rota da Riqueza, eles não terminam nunca, eles são hábitos permanentes. É algo que vai fazer eu evoluir durante toda a jornada, atingir essas metas e conseguir atingir outras metas. Então eu separo justamente em tarefas que eu consigo executar, início, meio e fim, e outras que eu vou executar, mas durante toda a vida, durante muito tempo, porque eu tenho uma meta bem definida que exige isso. Então as pessoas não têm hábitos porque elas não têm propósito, objetivos de vida, não têm metas bem definidas. Para mim, o que realmente foi a virada de chave foi a leitura desse livro aqui, ó, sobre hábito. É um grande best-seller e acredito que bastante gente conheça O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, ele é um livro muito bom, excelente, e ele mostra justamente o que é um hábito. Exatamente o que é um hábito, como que se forma um hábito, e eu vou me ater aqui a te explicar exatamente no que consiste um hábito, tá? Eu te explico no que consiste um hábito, depois eu vou te explicar em como a gente faz para mudar um hábito ruim para um hábito bom e como a gente consegue manter a disciplina. E aí depois eu vou te passar esses 5 hábitos indispensáveis para a riqueza. Basicamente, existe um loop do hábito. O loop do hábito que é apresentado nesse livro do Charles Duhigg. Que é o quê? Todo hábito, ele é uma rotina, tá? Ele é uma rotina, algo que a gente faz rotineiramente. Então, antes de todo hábito, existe uma deixa, existe um gatilho para a gente fazer aquele hábito. Existe um gatilho para a gente fazer aquele hábito. Sempre, antes de a gente fazer alguma coisa, tem algo que precede, que é o gatilho. Se eu vi aqui um mouse em cima da mesa, no momento que eu olho, eu ativo para fazer alguma outra coisa. Então sempre tem um gatilho. No meu caso, do meu banho gelado, quando eu vejo minha roupa dobradinha do lado da cama me esperando, às 5 horas da manhã, eu acordo e vou direto pro banho gelado. Esse é o meu gatilho, essa é a minha deixa. A rotina é exatamente aquilo que eu faço, o meu hábito. E eu preciso ter uma recompensa para esse hábito ser realmente consistente, para eu conseguir manter a disciplina de ter esse hábito. Se eu não tiver, e aí vem a chave, como que eu consigo ter disciplina para manter um hábito, para começar algo e continuar fazendo por meses, algo que poucas pessoas fariam? Eu vou te dar o meu exemplo do banho gelado, eu preciso de uma recompensa. Se eu não tiver uma recompensa, eu não vou conseguir manter a disciplina necessária para eu manter esse hábito. E aí, exatamente esse é o loop do hábito, tá? É a deixa, é o gatilho que dá o start ali, a rotina, que é justamente o hábito em si, e a recompensa. E eu sempre tenho que ter, para isso funcionar, um anseio. Eu sempre tenho que ter um anseio por algo. Se eu não estiver ansiando sentir alguma coisa, vai ser muito mais difícil eu ter um hábito instalado. Vou te colocar agora na prática assim, algo que aconteceu lá no início do século XX, que é explicado aqui no livro O Poder do Hábito, que realmente comprova que isso funciona. Isso funcionava lá e funciona até hoje na minha própria vida. Então eu vou te mostrar um exemplo do livro e vou te mostrar um exemplo da minha própria vida. Lá no início do século XX, o livro conta a história da Pepsodent, que era uma marca de creme dental, em que na época, nos Estados Unidos, apenas 7% dos habitantes eram acostumados a escovar os dentes. Apenas 7%. É algo pra gente hoje tão trivial, né? Praticamente todo mundo escova os dentes pelo menos uma vez por dia. Algo totalmente trivial. Mas no início do século XX era algo que não era muito comum lá nos Estados Unidos. E 7% das pessoas escovavam os dentes todos os dias.
Aplicando esse loop do hábito, aplicando estratégias, pegando a publicidade e usando a favor da criação de um hábito para escovar os dentes, esse indicador aumentou 10 anos depois para 65%. Então, no início, 7% das pessoas escovavam os dentes todos os dias. Depois de 10 anos colocando a publicidade para trabalhar a favor da criação de um hábito de escovar os dentes, 65%, apenas 10 anos depois, 65% das pessoas já escovavam os dentes todos os dias. E no caso do creme dental, da pasta de dente, qual que é o anseio? Algo que às vezes a gente fica meio em dúvida, o que é esse anseio? A gente tem um anseio daquele sabor de refrescância. Então na minha visão, na visão do publicitário que fez a publicidade da Pepsodent, na época eles não tinham muito preconceito com dente amarelado, não tinham. E eles começaram a fazer publicidade para induzir as pessoas de que o dente amarelo era não um dente estragado, mas era um dente sujo, não era bom, e introduzindo a ideia de que um sorriso branco, ele era mais bonito. E aí eles justamente focaram nisso, eles criaram a deixa. Qual é a deixa? Eu olhar para o espelho e ver meu dente amarelo. A rotina era escovar os dentes e a recompensa era eu estar com um dente bonito, estar com um dente branco brilhando ali. E qual era o anseio? Porque até eles descobrirem esse anseio, os negócios não deram certo. Eles não conseguiram fazer a Pepsodent triunfar e começar a escalar suas vendas. O anseio foi justamente aquele sabor de refrescância que muitas vezes a gente sente, e muitas pessoas, a maioria das pessoas compram o creme dental que tem aquele sabor de refrescância, né? É aquele gel, aquele creme dental em gel, porque aquilo é um anseio, é algo que eu sinto e que me dá a sensação que o meu dente está limpo. É a mesma coisa que eles falam também no livro sobre o shampoo. Shampoo, sabonete, sabão, a quantidade de espuma que aquilo gera não tem nada, absolutamente nada a ver com a limpeza que o produto gera. Só que a gente precisa de um anseio, a gente precisa ansiar pela espuma, precisa de algo tangível, a gente precisa sentir algo para que realmente ache que aquilo dá certo. Então, eles implantaram depois, antigamente, nos shampoos, nos sabonetes não tinha quase nada de espuma. Só que eles criaram isso depois como um mecanismo para tornar isso um hábito, que é um negócio que é muito interessante. Não faz diferença nenhuma e muitas vezes a gente compra, caso próprio, eu já comprei um shampoo em que não fazia espuma e digo, meu Deus, isso aqui não limpa nada, isso aqui nem espuma faz. Porque a gente já linka que a espuma faz com que limpe, mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, mas respeita o loop do hábito. E é por isso que dá certo, por isso que essa indústria do creme dental, por exemplo, cresceu quase 1000% em 10 anos, justamente só implantando essa cultura do hábito. E no meu caso, um exemplo mais tangível. Por exemplo, algo que muitas pessoas não entendem. Por que eu tomo banho gelado? Por que eu tomo banho gelado e como que eu consigo, por exemplo, hoje, amanheceu aqui em Santa Maria, a 4 graus. Eu peguei e olhei, geralmente eu não olho, né? Porque se eu ficar olhando quantos graus está hoje, vai ser mais um empecilho para eu tomar meu banho gelado que eu quero tomar. Então eu não fico criando problema para mim. E esse também é mais um segredo para a gente manter um hábito. Não fica criando condicionantes, não fica achando problema, porque muitas vezes a gente faz isso inconsciente. Eu vou olhar quantos graus está para ver que está frio e ver se eu vou tomar o banho ou não. Não, pô, vai lá. Como que eu defini o hábito de tomar o banho gelado? Qual é a minha deixa? Do lado da minha cama, antes de dormir, eu já deixo minha roupa dobradinha que eu vou usar no dia seguinte. Então eu deixo exatamente a minha roupa ali do lado. Quando eu abro o olho, eu acordo, eu já olho para o lado, eu abri os olhos e eu já enxergo aquela roupa ali. Quando eu enxerguei aquela roupa ali, aquela é a minha deixa. Aquela é a minha deixa. Aquele é o meu gatilho. Eu pego a roupa e saio para o banho. Eu nem penso, eu não faço outra coisa, eu não fico olhando no celular. Eu vou direto pro meu banho, que essa é a minha rotina. Então eu tive o gatilho, eu tive a deixa, que é a roupa dobradinha ali do lado, e eu tô indo pra minha rotina. Qual é a minha recompensa? Eu sei que quando eu tomo banho gelado, tem uma liberação de noradrenalina, que é um hormônio muito importante para a gente se manter desperto, acordado, para a gente se manter, já ter um prazer imediato, se sentir bem no início do dia ali. Esse hormônio, ele faz exatamente isso. Ele dá esse gás, essa energia quando ele é liberado. Então eu sei que o banho gelado libera esse hormônio. E além do hormônio, eu sinto, sinceramente, uma sensação de vitória muito grande quando eu tomo banho gelado. Por quê? Imagina só, se a 4 graus, eu comecei meu dia, a primeira coisa que eu fiz a 4 graus é tomar um banho gelado, qual problema durante o dia vai afetar o meu humor? Qual problema vai tirar o meu sono? Qual problema que acontecer durante o dia vai fazer eu brigar com os meus filhos e com a minha esposa?
Qual o problema que acontecer durante o dia vai me deixar cabisbaixo e querendo jogar tudo pro alto? Não tem. Não tem, porque eu já enfrentei algo grande no início do dia. O fato de eu ter enfrentado e ter vencido aquilo me mostra que eu sou capaz. Eu já aumento uma crença ali de merecimento, de capacidade. E além disso eu ainda fico desperto, ainda fico com energia. Eu já começo o dia a 1000. E eu não preciso estar com sono, bocejando, demorando 2 horas para engatar a quinta marcha e começar realmente o meu dia a ser produtivo e a ser um bom dia. E qual é o meu anseio? Meu anseio é justamente esse. Eu me sentir desperto e altamente produtivo. Se eu não tomo banho gelado, e existiram alguns dias que eu acordei e não fui imediatamente para o banho gelado, eu fui fazer alguma outra coisa, tinha uma emergência, eu tinha que resolver. Os dias que eu não fiz isso, eu me senti mal. Eu me senti com sono, cansado, eu fiquei bocejando muito tempo. Vocês podem ver, eu não estou bocejando agora. Então eu fiquei bocejando por muito tempo, aí me espreguiçava, aí sentia uma dor aqui, outra ali. E se eu não faço, não adianta. Se eu não faço, eu não tenho a liberação desse hormônio e eu não me sinto desperto, não me sinto altamente produtivo, certo? Então, isso servia tanto lá no início do século XX quanto serve para hoje. E um hábito é indispensável para a gente chegar onde quiser. Eu preciso de bons hábitos instalados, justamente porque a gente não tem, muitas vezes, a maioria das pessoas não tem, eu acredito que ninguém tenha, uma capacidade tão grande de força de vontade que consiga fazer tudo de forma racional. Eu preciso de hábitos que me controlem, que me comandem, hábitos que eu instalo e que eu mando eles me controlarem. E mais importante do que saber o que fazer é saber o que não fazer. Porque hoje eu instalo vários hábitos, tá? Mas lá no início eu tinha que desaprender alguns hábitos, desinstalar alguns hábitos e para substituir esses hábitos por novos bons hábitos. Até porque a gente não tem um tempo limitado, a gente tem 24 horas por dia. Então não adianta eu querer instalar muitos hábitos na minha vida, sendo que eu tenho as mesmas 24 horas e a minha vida já é corrida. Então eu preciso desinstalar alguns hábitos e instalar hábitos bons. É justamente essa troca que eu tenho que fazer no início. Primeiro, eu elimino tudo que eu posso tirar, eu elimino tudo que não me leva para onde eu quero chegar e depois eu começo a instalar esses hábitos. E dá para fazer isso até de forma conjunta, eu vou te ensinar como. Esse livro também ele explica como a gente muda um hábito, como que eu posso mudar um hábito. Basicamente, eu vou manter a mesma deixa, o mesmo gatilho, vou manter a mesma recompensa e eu só mudo aqui, ó, só troco a rotina. Eu só troco a rotina, eu só troco o que eu realmente faço. Eu mantenho o gatilho, mantenho a deixa e mantenho a minha recompensa. Na prática, como que funcionou isso pra mim? Eu tinha uma rotina, eu tinha um péssimo hábito, que pra mim é um péssimo hábito. Entenda que não necessariamente um péssimo hábito pra mim vai ser um péssimo hábito pra ti, tá? Mas eu tinha um péssimo hábito, que pra mim era ruim, de me sentir informado. Eu acordava, abria o olho, pegava o celular e começava a ler todas as conversas do WhatsApp. Todas. Aí eu lia tudo do WhatsApp, eu tinha vários grupos nessa época, inclusive, eu saía para o Instagram. Eu ia olhar todas as mensagens directs que eu tinha recebido, eu ia olhar posts que eu não tinha visto ainda, eu saía para o Facebook ver quem estava de aniversário, já ia dar parabéns para as pessoas. E aí quando eu via, poxa, tinha passado meia hora, 40 minutos, 50 minutos. E aí eu reclamava depois, porque o dia inteiro eu trabalhei, tentei focar e não conseguia vencer o dia. Por quê? Porque se foram 50 minutos que eu poderia ter fracionado e usado, feito essas coisas nos intervalos de outras atividades. Com certeza, que para mim era necessário naquele momento. Mas para mim era muito ruim eu acordar e pegar o celular. Porque a primeira hora do dia é minha. Hoje, a primeira hora do dia é minha. Eu tomo meu banho gelado, eu medito, eu leio. Então primeiro eu faço tudo que eu quero fazer, o que é mais importante para mim no início do dia. Depois eu vou ver as conversas do WhatsApp, depois eu vou ver as mensagens do Instagram, porque elas podem aguardar um pouquinho. Não, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida é tão urgente, emergencial que eu tenho que ver às 5 horas da manhã. Então, só que eu tinha essa necessidade de me sentir informado. E aí o que eu fiz? Eu mantive o gatilho. Qual era o gatilho? O meu gatilho era simplesmente acordar. E a minha rotina era pegar o celular e a minha recompensa era me sentir informado. Então o que eu fiz? Eu comecei a acordar, logo depois do banho gelado, eu faço a minha leitura. Eu pego um livro e leio 45 minutos. Então, quando eu leio 45 minutos, eu tenho a mesma recompensa de me sentir informado. Eu só mudei a rotina. Então é justamente isso, eu mantenho o gatilho, eu mantenho a deixa, eu mantenho a recompensa e eu só mudo a rotina, só mudo aquilo que eu faço.
e eu vou testando. E qual é o meu anseio? É me manter mais informado, é aprender algo novo todo dia. Esse é o meu anseio. Porque se tem um dia que eu não leio, eu já fico, putz, eu não evoluí hoje, eu não fui pra frente. E esse é um dos 5 hábitos que a gente já vai começar a conversar a partir de agora. Então, como que eu mudo um hábito? Como eu transformo um hábito ruim em um hábito bom? Mantenho o gatilho, mantenho a deixa, mantenho a recompensa, tenho um anseio, mantenho esse mesmo anseio e só mudo aquela rotina ali. E algo muito importante, às vezes a gente fica meio para baixo. Por exemplo, no último sábado eu fiquei com uma vontade assim, eu não vou na academia hoje. Eu não vou na academia hoje, tem muita coisa para fazer, eu tô cansado, a semana foi puxada, eu não vou hoje. E é justamente nesse dia que a gente tem que fazer aquela rotina. A gente não pode parar. Primeiro por quê? Porque um hábito mais antigo, ele sempre é mais forte do que um hábito novo. É por isso que eu não acredito em dietas que tem que as pessoas, né, nenhum nutricionista orienta isso, mas as pessoas fazem o dia do lixo. E algumas vezes eu já postei nos stories um prato bonito ali, com salada, com tudo certinho, e coloquei no fim de semana, no domingo, no sábado, e coloquei ali escrito dia do lixo. Eu não acredito no dia do lixo, porque no momento em que eu volto a comer algum podrão, alguma comida ruim, eu volto a ter muito mais vontade de comer aquilo. Fica muito mais difícil eu voltar para a rota depois que eu saio da rota. Porque eu comi talvez durante 10, 20, 30, 40 anos da maneira errada. E aí eu recém instalei um hábito faz 4, 5 anos de comer de forma mais saudável. E aí eu vou voltar a ter aquele comportamento que eu tive durante 40 anos. Isso é muito mais forte. Então eu vou voltar a ter talvez a necessidade, não exatamente a necessidade, mas eu vou voltar a ter o anseio pelo prazer imediato que aquela comida, que eu sei que é ruim para o meu organismo, mas que aquela comida gera. E é o que a maioria das pessoas faz. Todo mundo sabe que não pode tomar refrigerante, todo mundo sabe que fritura faz mal, todo mundo sabe várias coisas, mas poucas pessoas fazem. E no momento em que eu me entrego para isso, justamente eu acabo voltando a ter esse hábito ruim, acabo ansiando por esse hábito ruim. E aí fica muito mais difícil seguir na rota. Então, primeiro ponto, no momento que tu abrir uma brecha, vai dar zebra. E no momento que tu tiver com menos vontade de fazer algo, é aí que tu tem que fazer. Porque tu tem que mostrar pro teu cérebro, porque o teu cérebro ele é mimado, a tua mente é mimada, assim como a minha. A mente de todo mundo é mimada. O que a gente quer? Poupar esforço, poupar energia, poupar tempo, poupar tudo que der. Porque o nosso cérebro ele simplesmente pensa, eu quero até fazer sobreviver. E isso é o que importa, o resto não importa. Tá? Isso é instinto de sobrevivência. No momento que eu tô sem vontade de fazer algo, aquele dia eu tô meio para baixo, aí eu vou lá e dou o braço a torcer e não vou fazer o que eu tenho que fazer, eu tô dizendo pro meu cérebro que eu realmente sou incompetente porque eu não consigo fazer aquilo que eu me propus a fazer, porque eu tô cansadinho. Então a mente da gente é mimada. Quando eu tenho uma barreira, quando eu tô vendo que eu tô cansado, eu não vou fazer isso, é aí que tu tem que fazer. Porque tem que mostrar pro teu cérebro, pra tua mente, quem é que manda nessa parada. Se é o teu cansaço que manda ou se é tu que manda nessa parada. Entende? E aí tu começa a ficar muito mais forte, isso alimenta muita coisa dentro de ti, muita coisa dentro da tua cabeça, tua sensação de capacidade, tua sensação de realização, e tu começa a ficar muito mais confiante para fazer as coisas durante a vida. Então no momento que esse é um recado muito importante que eu preciso te passar hoje. Quanto menos vontade tu tiver de fazer algum hábito que já está instalado, é esse dia que tu tem que fazer com mais vontade, com mais gana. Porque tu tem que mostrar para o teu cérebro quem que manda nessa parada. Chegou um comentário aqui, hashtag eu tô na rota, como num computador, eliminar os arquivos que não servem só atrapalha. Exatamente a mesma coisa, porque a nossa mente, o nosso cérebro é exatamente computador. Exemplo perfeito. Tem que eliminar tudo que nos atrasa, tudo que leva para trás, tudo que deixa o computador lento, tudo que deixa o computador pesado e deixar ali só arquivos que realmente melhorem a gente, que levem a gente para onde a gente quer chegar. Perfeito exemplo, ótimo exemplo. E a gente como que a gente insere um hábito, né? Ou é por repetição ou por forte impacto emocional. São essas duas possibilidades. Como assim por forte impacto emocional? Por exemplo, uma pessoa, ela se alimenta mal, come muita gordura durante toda a vida e ela descobre que ela está com uma veia entupida no coração. E ela tem ali alguns problemas de saúde, ela quase vem a falecer, fica hospitalizada por 30 dias. Isso é um forte impacto emocional. Tanto para ela quanto para os familiares. Talvez os familiares comecem a mudar o hábito, começar a fazer exercício, comer de forma mais saudável, se alimentar melhor, por causa desse forte impacto emocional porque uma pessoa quase faleceu. Então, existe essa possibilidade de mudar um hábito.
Só que eu, pelo menos, não quero que ninguém na minha família tenha um problema de saúde e quase morra para eu poder instalar um hábito. Eu quero realmente que eu consiga instalar através da repetição. E aí existem pessoas, esse livro fala em 21 dias, tá? A gente consegue instalar um hábito mais simples em 21 dias. Hábitos mais complexos exigem mais tempo. Existem pesquisas, artigos científicos que mostram que uma faixa de dias mais indicada é 66 dias para a gente conseguir instalar um hábito. Eu não acredito em nenhum desses dois casos, porque vários hábitos que eu instalei demoraram menos ou até muito mais. Então depende de cada pessoa, mas é realmente sim por repetição. O que tu tem que ter em mente é assim, para onde eu vou se eu fizer tal coisa? Se eu me alimentar com podrão todo dia, o que é podrão? Cheio de fritura, cheio de gordura. Se eu me alimentar assim, para onde eu estou indo? Beleza, é para lá que eu quero chegar? Porque eu tenho que ter isso muito bem em mente. Eu tenho que saber exatamente a recompensa que eu estou tendo e se essa recompensa que eu estou tendo é exatamente a recompensa que eu quero. Se eu for na academia todo dia, para onde isso vai me levar? Se eu ler um livro todo dia, para onde isso vai me levar? Se eu não fizer exercício todo dia, para onde isso vai me levar? Então eu tenho que ter um motivo forte, eu tenho que saber por que eu estou fazendo aquilo. Eu tenho que saber exatamente o porquê que eu estou fazendo cada coisa. No momento que eu tenho consciência, por exemplo, do meu banho gelado, que eu libero noradrenalina, que eu tenho uma sensação de vitória, que eu já fico desperto, ultra produtivo depois disso, eu sei exatamente o porquê eu estou instalando aquele hábito. E isso fica muito mais forte. Então, com a repetição, com o passar do tempo, esse comportamento ele se torna automático. Automático. Hoje eu nem penso se eu vou tomar meu banho gelado. Hoje, talvez, se eu não deixar as roupas do lado da cama, eu vou levantar e vou direto pro banho. Eu vou pegar as roupas e vou direto pro banho. Porque já se tornou um hábito. Mas lá no início, se eu não deixasse a roupa dobradinha do lado da cama, quem sabe eu fosse realmente fracassar. Eu realmente fosse olhar e pensar assim, já ia pegar o celular, né, para ter uma justificativa para não fazer, ia pegar o celular e olhar quantos graus está hoje. Putz, hoje está frio, né? Hoje eu não vou tomar meu banho gelado. Então eu preciso ter esses mecanismos para instalar. Depois que eu instalei, quem sabe eu posso tirar ali aquela deixa, aquele gatilho, mas eu prefiro não tirar. Porque eu sei que minha mente é mimada, por natureza, e eu não vou dar essa chance de eu perder esse ótimo hábito que eu instalei lá em setembro do ano passado. Já fazem depois de amanhã vai fazer 10 meses que eu instalei esse hábito e eu nunca mais adoeci depois disso. Então, para mim, alguém que adoecia e tomava antibióticos 5 vezes por ano, do nada, começaram a nunca mais adoecer. Claro, mudando a alimentação, mudando alguns outros hábitos, eu nunca mais tive nenhum problema desse tipo. Então, para mim, foi excepcional, não vou parar de fazer isso. Mas é justamente isso, a gente só insere um hábito ou por forte impacto emocional ou por repetição. E aí tu escolhe qual caminho tu vai seguir, certo? Quantos dias? Depende do hábito, depende da pessoa, depende do índice de querex, do índice de querência, o quanto eu quero aquilo, o quanto eu realmente quero, o quanto eu quero a recompensa que aquilo gera. Então vai depender. Eu não acredito nem em 21, nem em 66 dias. Mas pelo menos faça por 21 dias antes de liberar ali aquele teu gatilho, aquela tua deixa, e algo que eu não libero depois de 10 meses. Então eu realmente sei que eu posso voltar a ter aqueles comportamentos ruins que eu não quero. Então eu mantenho a minha deixa ali. Não me custa nada no dia anterior eu deixar a minha roupa ali dobradinha me esperando. Eu até economizo tempo logo que eu acordo. Certo? E a partir de agora, depois que eu te expliquei exatamente como funciona um hábito, o que é um hábito, como eu adquiro um hábito, como eu faço para ter esse hábito, como eu mantenho a disciplina necessária para manter esse hábito, eu sempre estar me alimentando por recompensas, eu sempre estar ansiando algo, algum sentimento, algo que eu vá ter depois de fazer aquela determinada rotina, aquela determinada atividade. Depois que eu te expliquei exatamente tudo isso, quais os hábitos que eu tenho, a gente clarificou bem essa questão do loop do hábito, te mostrei o que é deixa, o que é rotina, o que é recompensa, o que é anseio, por que eu tenho que ter esse anseio. Depois que a gente olhou tudo isso também, como transformar um hábito ruim em um hábito bom, como mudar um hábito, né? Como a gente tirar hábitos ruins e instalar hábitos bons, porque a gente mantém as mesmas 24 horas, eu vou te passar a partir de agora os 5 hábitos que eu considero, pensei muito, e que eu considero essenciais, indispensáveis para a gente acessar a rota da riqueza. E o primeiro deles, recém foi comentado aqui no bate-papo, aqui no chat. Dificuldade já de acordar cedo. Bom dia, querendo mudar isso. Esse aqui é um grande hábito. E realmente tu já está vencendo, Edmilson,
porque tu tá aqui com a gente hoje e esse é o primeiro dia. Tu tem mais 20 como teste. E a partir desses 20, tu vai manter a deixa, tu vai ter a rotina e tu vai ter recompensa, que é ter um dia maior, um dia mais produtivo, com mais energia durante o dia. Porque essa questão de acordar cedo. Esse é o primeiro hábito indispensável para acessar a rota da riqueza. Acordar cedo. Por que 99% das pessoas não enriquecem? Porque elas fazem o que 99% das pessoas fazem. Por que 1% das pessoas aqui no Brasil enriquecem? Porque elas fazem justamente o que só 1% das pessoas fazem. É isso. Se eu quero ter um resultado diferente, eu vou ter que fazer coisas diferentes do que a maioria. E não existe isso já é comprovado cientificamente, não existe essa história de que algumas pessoas produzem mais de manhã, outras produzem mais à tarde, outras à noite, e por isso pode dormir qualquer horário. Existe sim pessoas que produzem mais durante esse tempo, mas o horário que eu tenho que dormir, eu tenho que respeitar o ciclo circadiano. O que é isso? Eu sei que a liberação de melatonina o pico é das 11 da noite até 1 hora da manhã. Se eu não estiver dormindo nesse horário, eu não vou me recuperar, o meu cérebro não vai se recuperar, o meu corpo não vai se recuperar de forma suficiente de tudo que eu desgastei ele durante o dia. Então, querendo ou não, existem pessoas que trabalham à noite, tudo bem, eu entendo, mas as pessoas têm que realmente buscar alguma profissão, algum trabalho, algum emprego, o que elas quiserem fazer durante o dia, porque a gente precisa estar dormindo nesse horário. Existem várias pesquisas que apontam que a partir se passa das 22 horas, a gente já começa a ter um sono menos bom do que se dormisse antes das 10 horas da noite. Justamente por essa questão do horário da liberação, ali do pico de liberação de melatonina. E a gente acaba, se dorme após as 22 horas, a gente acaba dormindo com uma qualidade muito menor. Eu tenho uma qualidade de sono muito menor. Com isso eu fico mais cansado no dia seguinte. Se eu fico mais cansado no dia seguinte, eu sou mais suscetível a não executar aqueles hábitos que eu estou começando a instalar. Eu vou ter um dia menos produtivo, eu vou me sentir mais cansado, eu vou estar menos focado. Então as pessoas que enriquecem, a maioria das pessoas que realmente enriquecem, elas acordam cedo, elas cultuam esse hábito de acordar cedo. Talvez por algum momento, porque tu está no início da jornada, tu tenha que dormir um pouco mais tarde e acordar mais cedo. Isso faz parte, mas tu tem que buscar dormir cedo, antes das 22 horas, e acordar cedo. 5 horas da manhã para mim é excepcional. E a gente se policia, até que olhar um story que eu coloquei ontem no Instagram, eu coloquei ali o horário do meu despertador, às 5 da manhã. E vocês podem ver que ali abaixo já tem um alarme às 21 horas, que vai pra cama. Esse é o recado que eu me dou. 21 horas, vai pra cama. A partir desse momento eu vou lá tomar meu banho quentinho, e aí eu vou pra cama porque 22 horas eu tenho que estar dormindo. Então acordar cedo, a gente libera vários hormônios, a gente consegue realmente descansar quando eu durmo cedo e acordo cedo, eu fico mais produtivo, eu consigo executar muito mais coisas, eu fico mais motivado. Além do fator emocional, porque eu estou acordando antes do que todo mundo acorda. Eu já tenho uma sensação de que eu estou fazendo mais coisas. E aí eu alimento ali uma crença de capacidade de merecimento. Então acordar cedo é o primeiro hábito indispensável para acessar a rota da riqueza. Segundo hábito. Esse hábito também esses hábitos eles não estão elencados por importância. Eu coloquei os 5 ali, mas os 5 são essenciais. Se eu tivesse que pesar na balança, os 5 têm o mesmo peso. Um hábito diário de evoluir pessoalmente. E esse é um hábito que eu comentei para vocês, que é um hábito que não acaba. O que é isso? É evolução pessoal permanente. Todo dia eu tenho que estudar 1 hora. Eu tenho que evoluir como pessoa, pelo menos 1 hora por dia. Então eu tenho que pegar um livro, eu tenho que ler um livro, eu tenho que ler um documentário, eu tenho que fazer um curso. Por quê? Eu estou trabalhando, eu estou lá no meu emprego. Se eu continuar só trabalhando, sem estudar mais e acrescentar coisas novas, eu vou continuar tendo o mesmo salário, a mesma função, o mesmo posto. Se eu tenho uma empresa e continuar fazendo o que eu sempre venho fazendo, o mundo está mudando e eu vou ficar para trás. Se eu não instalar o hábito de evoluir como pessoa todo santo dia, eu vou ficar só trabalhando e fazendo sempre a mesma coisa, nunca vou sair do lugar e quem sabe eu perca o meu posto, porque tem muita gente que tá batalhando e tá evoluindo e tá tendo novas ideias, implantando novas coisas no mercado. Então isso serve tanto para negócios quanto para pessoas, né? Ainda mais hoje que vários negócios têm como base uma pessoa. Então eu preciso todo santo dia evoluir, eu preciso
terminar o dia, e é algo que eu sempre me pergunto, o que eu aprendi de novo hoje? Eu sempre tenho que aprender algo de novo naquele dia. Por isso que eu pego um livro e leio 45 minutos. Geralmente na cama eu leio mais 15, que aí fecha minha 1 hora. Mas durante o dia, eu sempre também estou fazendo algum curso online. Hoje eu também estou terminando meu MBA. Então eu estou sempre estudando, estou sempre lendo, porque eu quero estar sempre progredindo. Se eu não estiver sempre progredindo, como é que eu vou progredir na Rota da Riqueza? Não tem. Eu vou ficar lá sempre remando, e as coisas vão demorar para acontecer, vou ficar insatisfeito, eu não vou acreditar que aquilo vai dar certo, que vai demorar muito, que não vai valer a pena, e aí a gente volta nessa rota e não é essa a ideia. Então eu tenho que acordar cedo e tenho que ter o hábito diário de evoluir como pessoa. Eu vou fazer uma leitura, eu vou ler um documentário, eu vou fazer um curso, não sei, mas naquele dia eu tenho que aprender algo novo. E eu dedico 1 hora, pelo menos 1 hora, é mais do que isso, mas eu indico pelo menos 1 hora do dia justamente para realmente evoluir como pessoa. O terceiro hábito, cara, esse hábito é muito forte e muitas pessoas que estiverem assistindo agora talvez desconectem no momento que eu falo esse hábito, porque não acreditam no poder que isso tem. E eu mesmo não acreditava até eu instalar isso na minha vida, que é realmente o hábito de não reclamar e só agradecer. Muitas vezes a gente passa por momentos da vida, a gente conhece pessoas, acontecem situações que a gente não gostaria que aquilo tivesse acontecido. E a gente começa a reclamar. E quando a gente reclama, parece que a gente tem um imã, que a gente já começa a atrair gente, né? A gente começa a reclamar que o imposto está alto, vem gente reclamar junto com a gente. A gente começa a reclamar que está muito frio para ir na academia e vem outro e diz, bah, mas tá frio mesmo, meu Deus, tá difícil. Aí a gente começa a reclamar que o salário está baixo e não teve aumento, e aí já vem um monte de gente reclamar. A reclamação é um imã de pessoas, e por isso a gente tem um hábito tão forte de reclamar, porque isso atrai mais gente. Todo mundo gosta de reclamar junto, ninguém gosta de reclamar sozinho. No momento que tu tá sozinho e começa a reclamar, tu se sente até meio mal de reclamar. Então, a rotina é a reclamação, a recompensa é que a gente tem muita gente para conversar. E é aí que a gente tem que mudar a chave desse hábito aí. É aí que a gente tem que mudar a chave. Ao invés de eu ficar reclamando, agradece que aquela situação aconteceu. Porque tudo que aconteceu na tua vida é responsável pelos aprendizados que tu teve para conseguir chegar onde tu está hoje. Eu tive que ir morar em Cruz Alta. Eu fiz o curso aqui em Santa Maria para oficial temporário do Exército Brasileiro e não abriu, eu fiquei em primeiro lugar, mas não abriu vaga aqui para Santa Maria. Eu fui para Cruz Alta. E eu dizia, meu Deus, por que eu estou indo para Cruz Alta, tem minha faculdade aqui, eu estou fazendo minha faculdade. Eu comecei a reclamar. Cara, se eu não tivesse ido para Cruz Alta e passado tudo que eu passei lá, eu não teria encontrado a mulher que eu amo, que eu sou casado hoje. Foi um momento ruim, na minha visão da minha vida, algo que eu não gostaria que acontecesse, que precisou acontecer para eu conhecer a mulher da minha vida, para eu conhecer a minha esposa. Então muitas vezes a gente não enxerga que algo ruim que está acontecendo ali vai gerar algo bom lá na frente. Ou a gente não enxerga que uma situação ruim que aconteceu na nossa vida vai nos deixar mais forte. Se eu, quando criança, eu fui espancado, fui maltratado, algo aconteceu de ruim para mim, e eu fico reclamando daquilo, remoendo durante toda a vida, eu só estou alimentando algo ruim. Por quê? Porque eu não consigo enxergar, se eu fico só reclamando, que aquele episódio ruim me deixou muito mais forte para ser quem eu sou hoje. Talvez se eu tive um pai ruim, é justamente por isso, porque eu passei por isso, que eu vou ser um ótimo pai. Não é o meu caso, tá bom? Se eu tive uma mãe ruim, que fez coisas que eu não gostei, que eram ruins pra mim, que me espancava, talvez por causa disso eu vou ser uma ótima mãe. Então é eu olhar para uma situação de uma maneira diferente. Reclamar vai me fazer o que comigo? Nada. Vai só me jogar para baixo. No momento que eu reclamo de algo que acontece, isso só me joga para baixo. Por quê? Porque eu tô perdendo tempo, eu tô gastando energia, eu vou atrair as pessoas erradas, pessoas que só reclamam, que não querem fazer nada que vai além, e eu só estou me jogando para baixo, eu estou jogando meu tempo fora. No momento em que eu agradeço, eu começo a buscar aprendizado em tudo que é erro. Tudo que eu faço de errado, eu busco aprendizado. Pelo menos uma coisa tu aprende quando tu faz alguma coisa errada, alguma burrada. Tu sabe o que não fazer. Isso já é muito melhor do que tu não saber nada. Então, para de reclamar. Começa a agradecer. Se tu tem algum problema, agradece, cara. Esse problema vai te deixar muito mais forte para tu enfrentar os próximos problemas que vêm na frente, que possivelmente vão ser maiores. Então, para de reclamar. Gente que acessa a Rota da Riqueza não reclama, só agradece. Seja de situação ruim,
péssima, horripilante ou situações boas. Por quê? Porque nas situações ruins, essas pessoas sabem que aprendem e usam esse aprendizado para aplicar na sua vida nos próximos dias. E para as coisas boas, elas realmente são gratas e agradecem pelo que elas têm e são contentes com o que elas têm, independente do que seja. Porque no momento que eu sou sempre uma pessoa que não é contente com o que eu tenho, eu vou deixando a felicidade para depois. E sempre fica para depois. Eu sempre quero mais e sempre tá para depois e eu nunca sou feliz. Quando eu chegar no fim da vida, eu vou ver que eu tinha tudo e não curtia. Então para de reclamar. Esse é forte. É o terceiro hábito. Para de reclamar e só agradece. Quarto hábito, o hábito de pagar-se primeiro. Para eu acessar a rota da riqueza, eu tenho que ter o hábito de me pagar primeiro. Muitas vezes a gente recebe o salário, recebe prolabore, tem o seu rendimento mensal ali e já começa a sair pagando boleto. Eu começo a pagar um monte de coisa, tudo é mais importante na minha vida e aí, se sobrar, eu invisto para o meu futuro. Poxa, nunca vai sobrar. A gente sempre vai achar um boleto para pagar. Isso é natural. Se a gente não tiver um boleto para pagar, a gente vai lá e vai comprar algo para ter algo para pagar. Se eu não tenho essa disciplina, esse hábito, da primeira coisa que eu fizer no meu mês é pagar a mim mesmo, é eu investir para o meu futuro, seja para realizar meus sonhos, seja para alcançar a minha independência financeira, seja para o que for, se eu não formar esse hábito, eu sempre vou me colocar em último lugar. Quando na verdade eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Pensa lá, não sei se tu já andou de avião alguma vez, mas quando tu entra no avião, logo depois tem as orientações ali e o que é falado, né? Quando cair a máscara, deu um problema no avião e caiu a máscara ali, e tu tem um filho, uma pessoa pequena que está do teu lado, alguém pelo qual tu é responsável. Em quem tu tem que botar a máscara antes? Em ti ou nessa pessoa? Em ti ou nessa pessoa? Primeiro em ti. Tu tem que te certificar de que tu vai estar bem para aí tu poder dar toda a assistência necessária para essa criança, para o teu filho que está ali do teu lado. Só que muitas vezes a gente coloca tudo antes, todas as pessoas antes. A gente doa todo o dinheiro que tem sem menos pensar na gente. A gente não pensa que se eu me alimentar com os meus investimentos, eu talvez tenha muito mais dinheiro para ajudar quem eu quero ajudar. Eu não me coloco como prioridade, eu me coloco como último plano. E quem quer realmente acessar a rota da riqueza, isso serve tanto para a riqueza financeira quanto para a riqueza de uma forma geral, que é isso que eu prego de uma forma mais global, a riqueza de verdade. Isso serve para tudo. Eu tenho que me pagar primeiro, eu tenho que me valorizar. Muitas vezes a gente se coloca em último lugar. Se eu não der importância para mim, ninguém vai dar. Então eu preciso me pagar primeiro. Na prática, como eu faço isso? Pelo menos eu poupo 10% do meu salário todo mês e invisto para o meu futuro, para a minha independência financeira e para realizar os meus sonhos. Aquilo que eu realmente quero realizar. Esses sonhos metrificados, transformados em metas, com data para acontecer, tudo da maneira certa. Porque se eu não me pagar primeiro, eu vou continuar sempre em último lugar. Se eu não me coloco em primeiro lugar, sempre eu vou estar em último lugar. Esse é o quarto hábito. E o quinto hábito é buscar um porquê em tudo que tu faz. Eu vejo que muitas pessoas elas têm o comportamento certo em várias áreas. Elas se pagam primeiro, elas não reclamam, elas só agradecem, elas têm o hábito de evoluir como pessoa todo dia, elas acordam cedo, só que elas não buscam o porquê das coisas. Eu gosto de buscar o porquê de tudo porque eu percebi que metade do meu dia, aproximadamente metade do meu dia, eu estava fazendo coisas que eu não gostaria de fazer. Lá no fundo. Então, eu tenho um jantar para ir do fulano de tal. Eu quero ir lá ou eu estou indo por obrigação? Por que eu vou ir lá? Porque eu realmente quero ou porque eu acho que eu tenho que ir porque ele veio no meu aniversário? Eu estou pensando em comprar uma blusa. Faz horas que eu não compro uma blusa. Eu estou comprando essa blusa por quê? Porque eu estou precisando de uma blusa, eu quero comprar uma blusa, ou estou comprando porque 2 dias atrás, 3 amigas minhas vieram e me disseram que compraram uma blusa e ela era linda e estava baratinha na loja tal. Eu estou pensando em trocar de carro. Estou pensando em trocar de carro porque eu quero, porque eu realmente quero um carro novo, porque eu estou precisando de um carro novo, porque o meu está dando pau, está dando problema ali, ou porque chegaram 2 amigos meus nas últimas 2 semanas e eu vi que eles trocaram de carro. Então, por quê? É se questionar, é ser realmente questionador. Esse hábito é muito importante, porque aí tu começa a separar o que é realmente importante para ti daquilo que é talvez uma fuga, talvez uma necessidade de autoconfiança,
Talvez tu precise te autoafirmar porque tem alguma coisa errada na tua vida, tu sente algum vazio, e muitas vezes isso acontece. Toda fuga, seja ela de comer bobagem, seja ela de beber excessivamente, bebida alcoólica, né? Seja ela de consumir demais, gastar demais, tudo isso é fuga. É fuga porque a gente está fugindo de algo que está acontecendo na nossa vida e a gente não quer enfrentar, não quer encarar, ou talvez não descobriu ainda o que é isso e está na busca. Mas sempre vai ser uma fuga. No momento que eu começo a perguntar o porquê de tudo, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo lá nesse projeto social? Talvez eu não queira ir lá, não seja o momento, talvez eu já tenha outros projetos sociais, eu estou consumindo minha vida só com projeto social. Talvez várias coisas que eu faço durante o dia, talvez uma festa, vou ir pra balada, pra uma boate, eu nem queria ir, só que eu tô indo na parceria ali com os meus amigos. Puxa, se tu não quer ir, não vai. Mas tem que exatamente parar pra pensar por que eu tô fazendo cada coisa. Porque eu começo a discernir o que é importante e o que é algo que não é importante. Algo que não me leva para onde eu quero chegar. Eu não estou dizendo que tem que parar de ter lazer, parar de ter diversão, nada disso. Estou dizendo que tem que fazer o que tu quer fazer, porque essa é a tua vida. No momento em que tu entrega a tua vida para fazer o que os outros querem e não o que tu quer, puxa, nenhuma cifra no mundo vale a pena. Não adianta tu ter 9 zeros, 9 dígitos na conta, se tu não está vivendo a vida que tu quer viver. Então, pergunta o porquê de cada coisa que tu faz. Pergunta o porquê em tudo. Busca um porquê em tudo. Porque tu consegue separar o que é importante e o que não é. Então são esses os 5 hábitos indispensáveis para a gente acessar a rota da riqueza. Primeiro, acordar cedo. Segundo, o hábito de evoluir como pessoa diariamente. Ter um hábito de ter uma evolução pessoal permanente. Isso nunca acaba. Ter o hábito de não reclamar, só agradecer. Buscar aprendizado em todo erro, em toda situação ruim. Busca qual é a lição que isso quer me passar. E valoriza, agradece por esse problema, porque esse problema te deixou mais forte para tu enfrentar os próximos que vem pela frente. Se tu não tivesse passado por todos os problemas que tu já passou na tua vida até hoje, tu não seria tão forte como tu é hoje. Tenha noção disso, tenha consciência disso. Paga-se primeiro. 4º hábito, tem que se pagar primeiro, tem que se valorizar. Para de deixar como último lugar, última prioridade na tua vida. Te paga primeiro. Tu é o ser mais importante na tua vida. Por quê? Por que tu é o ser mais importante na tua vida? Porque se tu não estiver bem, tu não consegue fazer feliz nenhuma das outras pessoas que tu quer fazer. Seja tua esposa, seja teu marido, seja teus filhos, seja teus pais. Então tu realmente é a pessoa mais importante da tua vida. É essa pessoa que tu tem que abastecer todo dia de coisas boas para que tu consiga realmente dar atenção para aquelas pessoas que tu mais ama. Então te paga primeiro. Te paga primeiro. E busca um porquê em tudo. Busca um porquê em tudo. Porque tu tem que saber exatamente para onde tu tá indo. Por que eu tô indo para cada lugar. Rodinei mandou a letra aqui, ó. Sejamos os protagonistas das nossas vidas. É exatamente isso. Eu tenho que parar de ter essa visão vitimista de que a vida para mim é assim, de que esse é o único jeito, e eu tomar uma postura protagonista. Eu mando na minha vida. E por isso eu instalo hábitos que vão me levar para onde eu quero chegar. E aí fica muito mais fácil de eu chegar lá onde eu quero. Seja numa cifra financeira, seja no estilo de vida, seja no que for. Um hábito serve para qualquer pessoa que quer evoluir de alguma maneira. De alguma maneira. Se tu quer evoluir, tu precisa instalar bons hábitos. Em resumo, é isso. Esses são os 5 hábitos. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Não sai ainda agora. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Tu que está comigo aqui, ao vivo, eu quero te perguntar. Qual o hábito que tu vai implantar hoje? Com certeza, com tudo que a gente falou aqui, com tudo que eu falei aqui, tu já parou para refletir algo que tu precisa mudar. Então, agora, no bate-papo aqui, manda o hashtag eu tô na rota e me conta qual hábito que tu vai mudar. Qual hábito que tu vai mudar. Agora. Não pensa muito, quanto mais tu pensar, pior. Então, manda aí no bate-papo, hashtag eu tô na rota e coloca qual hábito eu vou mudar. Hashtag eu tô na rota, vou começar a acordar mais cedo. Hashtag eu tô na rota, vou começar a poupar 10% do meu salário todo mês. Hashtag eu tô na rota, vou começar a poupar 2% do meu salário todo mês, porque é isso que eu posso hoje, mas eu vou chegar nos 10. Hashtag eu tô na rota, vou começar a ler todo dia. Manda aí, eu quero saber qual o hábito que vocês vão implantar a partir de agora. Já tá chegando aqui. Hashtag eu tô na rota, agradecer diariamente. Eu faço esse exercício de manhã, eu agradeço por 10 coisas logo pela manhã. Eu tenho um ritual matinal ali e eu sempre agradeço por 10 coisas que aconteceram nas últimas 24 horas. Assim a gente consegue ter a necessidade de enxergar mais coisas boas que acontecem durante o dia que a gente nem valoriza, que a gente muitas vezes não está nem aí.
Hashtag eu tô na rota acordar cedo e ler. Ótimo hábito. Isso aí. E agora eu te pergunto, vão mandando aí, gente. Vão mandando, não fraquejem. Olhem e definam um hábito. Esse é o momento. O melhor momento é agora. Se pensar muito, tu vai voltar para aquela vida que tu tinha antes dessa aula ao vivo e aí tu não vai ter os hábitos que tu quer. Tu não vai chegar onde realmente tu quer. Se tu curtiu essa aula, deixa o teu like aqui embaixo para que o YouTube mande para mais pessoas essa aula. Eu tenho certeza que esse conteúdo precisa chegar para muito mais pessoas. E por isso, além de curtir, compartilha com as pessoas que tu mais ama essa aula ao vivo aqui. Porque com certeza, instalando esses hábitos, sabendo como tudo isso funciona, sabendo exatamente quais hábitos instalar, muitas pessoas vão evoluir muito como pessoa e chegar onde elas querem. Onde talvez elas querem há dezenas de anos, há décadas, e não conseguem porque não tem bons hábitos instalados. Porque tem maus hábitos instalados, porque não aproveitam bem o seu tempo, por inúmeros motivos. Esse conteúdo pode ser impactante para muita gente. Então compartilha com as pessoas que tu mais ama, compartilha com teus amigos, com teus familiares, que isso vai fazer muito bem para eles. Vamos ler mais algumas decisões aqui, hábitos. Hashtag eu tô na rota acordar às 5 horas da manhã. Show de bola, Gustavo. Hashtag eu tô na rota, vou começar a ler pelo menos 20 minutos por dia. Boa, Adriano, isso aí, excelente. Eu falo 1 hora de evolução pessoal permanente. Cara, se o que tu pode hoje é 2 minutos, faz 2. Vai progredindo. Se o que tu pode é poupar 1% do teu salário por mês, poupa 1%, mas começa. Não deixa para depois. Dá o primeiro passo. Deu o primeiro passo, te compromete a tornar isso um hábito por pelo menos 21 dias. Mas mantenha a consistência, mantenha a recompensa, mantenha a tua deixa para tu conseguir executar essa rotina e tu ter realmente a recompensa de instalar aquele hábito. Hashtag eu tô na rota, lendo os segredos da mente milionária, sendo muito bom. Excelente livro, excelente livro. Hashtag eu tô na rota, vou começar a acordar às 5 horas da manhã. Boa, Alisson, parabéns, excelente. Ó, a galera tá entrando no Clube das 5 aqui, hein? Aulão, gratidão, um privilégio acordar cedo para ouvir e aprender coisas boas. Bom, a gratidão é minha por vocês estarem aqui até esse horário comigo, porque realmente, se vocês não estivessem aqui, nada disso seria possível. Eu ficaria falando só para câmeras e não para pessoas. E me engrandece muito, eu aprendo muito com vocês em cada aula ao vivo, em cada contato que a gente tem. A gratidão aqui por vocês estarem aqui é muito grande. Certo, gente? Então, eu agradeço a vocês e lembrem, se curtiram a aula, deixa o like embaixo e compartilha com as pessoas que vocês mais amam. Muita gente já colocou hábitos que vai mudar e parabenizo vocês por isso. Vocês estão tomando decisão, vocês estão tendo postura protagonista e não vitimista. Vocês não estão só reclamando, vocês estão agindo, certo? E se tu realmente curtiu essa live e quer realmente fazer algo diferente, tira um print da tela do teu celular, tira uma foto do computador, da tela do computador e me marca lá nos stories. Eu vou ter o maior prazer em repostar esses stories para mais pessoas verem que a gente está fazendo coisas diferentes, que vão nos levar onde poucas pessoas podem chegar e chegam hoje. A gente está aqui fazendo coisa diferente logo cedo da manhã, numa quarta-feira, meio da semana. Vamos mostrar para essas pessoas que é possível a gente fazer coisas que é possível a gente ir além e mais do que a gente está acostumado a ver por aí. E a gente precisa dar o exemplo. Então, tira um print, tira uma foto do computador e posta lá nos teus stories, me marca que eu vou ter o maior prazer do mundo em repostar para a gente fazer essa comunidade cada vez ficar maior e com mais gente. Certo, gente? Um grande abraço e até mais.